Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. Desde 2018, quando Jair Bolsonaro ele assumiu a presidência do Brasil, até as eleições de 2022, a situação da igreja ficou gravíssima. Eu nunca vi, meus irmãos, uma igreja tão politizada, tão militante e tão idólatra em favor de políticos nesses últimos 4 anos aqui no Brasil. E eu quero esclarecer que ambos os lados, quer seja a esquerda ou a direita, usaram a fé das pessoas, a religião das pessoas, inclusive a fé cristã, e transformaram as igrejas em verdadeiros currais eleitorais. Porém, nós temos que ser sinceros e afirmar que os abusos feitos pela ala que se considera conservadora foram terríveis, meus irmãos. No linguajar comum, eles deitaram e rolaram com a fé cristã. Veja o vídeo que eu separei do famosíssimo deputado bolsonarista Nicolas Ferreira com o deputado federal André Fernandes, meus irmãos. Veja o que eles fizeram no culto da Assembleia de Deus. Vamos ver o vídeo. Isso é um culto na Assembleia de Deus, hein, meus irmãos? Você toma como verdade absoluta tudo aquilo que alguns, entre aspas, artistas, como por exemplo a desgraça da Anitta, falam para você. Você diz, eu sou revolucionário, faz tudo que os outros estão dizendo. Tu não é revolucionário, teu marido vai com as outras. Mas quando chega em casa, ei, esquerdinha, ei, passa de manobra. Quando chega em casa, tu desrespeita o teu pai e a... E eu gravei um vídeo resposta ao presidente Jair Bolsonaro explicando detalhadamente, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o que significa cultuarmos verdadeiramente ao nosso Senhor. E caso vocês não tenham assistido, meus queridos irmãos, o link ele aparece aqui em cima nos cards. Dá uma conferida lá, pois o estudo está completo. E nesse aqui eu vou realizar apenas um pequeno resumo do outro vídeo. Porém, meus irmãos, o que significa nós cultuarmos a Deus? A palavra culto em hebraico é abad, que traz o significado simples de servir. E já encontramos nos primeiros capítulos da Bíblia o famoso relato de Abel e Caim. Nós lemos que Deus se agradou da oferta de Abel e recusou de Caim. E já podemos concluir a partir desse texto que Deus não aceita que o sirvamos de qualquer maneira. Nós lemos também no livro de Levítico que 2 figurões, Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho no altar e foram consumidos por Deus diante de toda a congregação. E outro exemplo nós encontramos no livro de Malaquias, que é muito famoso. Eles estavam oferecendo animais cegos, aleijados, doentes naquele sacrifício. E o que o nosso Deus disse para aquele povo? Vamos ler. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. E nós também lemos nas Escrituras que o nosso Senhor Jesus repreendeu os fariseus, porque eles não estavam adorando a Deus da maneira que era prescrita nas Escrituras. E o nosso Senhor disse essas palavras para eles. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E na época do Nosso Senhor, as pessoas davam uma atenção mais rígida a meras observâncias externas da lei, invenções humanas, e elas eram consideradas as mais santas. E os apóstolos desobedeceram à tradição dos homens e os seus costumes, e o Nosso Senhor jamais reprovou essa atitude dos apóstolos.
Quando a tradição e os seus costumes são colocados acima da palavra de Deus, então as pessoas estão anulando as Escrituras. E Deus rejeita esse tipo de culto. E também, meus irmãos, nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto uma série de regulamentações de como deveria ser o culto. E ele dá orientações muito específicas dizendo essas palavras. Quando vocês se reúnem como igreja, uma assembleia, e resumidamente, como funcionava o culto na igreja primitiva? O culto deveria ter leitura pública e pregação da palavra, ordem e decência. Quem falava em línguas deveria ter no máximo 3 e uma pessoa interpretando. E os pentecostais que insistem que esse dom ainda existe, não é verdade? Porém, não obedecem ao mandamento paulino de apenas 3 pessoas falarem línguas. E muito menos eles têm intérpretes dessas supostas línguas, né, que eles falam. O culto também, meus irmãos, deve ter oração pública antes do sermão, batismo e ceia do Senhor. E recebemos a ordem de adorar com reverência e santo temor. E será que nós encontramos no Antigo Testamento e também, meus irmãos, principalmente no Novo Testamento, alguma prescrição bíblica para permitir essa bagunça que vocês viram nesses 2 vídeos? Literalmente a igreja, meus irmãos, se tornou em um curral eleitoral. Porém, cadê os pastores sinceros da Assembleia de Deus para repudiar tais absurdos? E o que dizer da fala desse deputado André Fernandes, chamando a Anitta de desgraçada em um culto que deveria ser prestado ao nosso Senhor? Veja quantos jovens, quantas pessoas presenciando essa profanação no culto e também usando a igreja, meus irmãos, para chamar uma mulher ímpia de desgraçada. E vocês sabem o que significa a palavra desgraçada? O significado mais simples dessa palavra, meus irmãos, é uma pessoa sem graça, uma pessoa infeliz, uma pessoa desventurada, ou também uma pessoa que provoca desprezo, que é infame, uma pessoa vil. E eu acredito que é esse termo que esse deputado bolsonarista se referiu à pessoa da Anitta nesse culto. E olha, com todo respeito à figura da Anitta, eu não gosto do trabalho dela. Eu acho que as músicas que ela produz têm um viés erotizado, incentiva a cultura da vulgaridade das crianças e adolescentes. E essas mulheres reclamam tanto do machismo dos homens nos nossos dias, não é verdade? Porém, elas são as maiores responsáveis da objetificação de si mesmas. E vocês sabiam que as mulheres são as maiores financiadoras do mundo pornográfico ao redor do mundo? Os sites pornográficos, meus irmãos, você encontra só imagem de mulheres. E os homens estão em segundo plano nesse ramo, vocês sabiam disso? Porém, meus queridos irmãos, a Anitta, como inúmeras mulheres, ela precisa de Cristo, ela precisa do Evangelho e ela precisa de salvação. E realmente, quando alguém se diz cristão, discursa para inúmeras pessoas, chamando outro pecador de desgraçado em um culto que as pessoas deveriam estar orando para Deus converter as almas, nós podemos concluir, meus irmãos, que a situação da igreja está crítica. E isso só demonstra uma semelhança com os fariseus na época do nosso Senhor. Homens que se consideravam separados, os santos da sociedade, os justos diante de Deus. E aqueles homens que falavam, obrigado meu Deus, porque eu não sou como aqueles pecadores. Porém, esses foram os homens que o nosso Senhor mais criticou na sua época. Se vocês lerem o Sermão do Monte, por exemplo, o sermão inteiro é uma crítica aos fariseus. E Jesus os chamou de hipócritas, lobos, geração perversa, filhos do diabo. E Jesus classificou os fariseus como homens que gostavam de ostentar sua religião para parecerem os melhores, sempre amando os primeiros lugares nas sinagogas e o primeiro lugar nos banquetes. E também esses religiosos exploravam mulheres viúvas com longas orações e cobravam essas mulheres somente por uma oração. E esse tipo de atitude desse deputado bolsonarista é pecaminosa e farisaica, pois se realmente ele se considera um cristão, defensor da pátria, família e Deus bolsonarista, ele precisa rever a sua fé, pois o chamado dele é orar pela conversão dos pecadores. Quando nosso Senhor Jesus começou o seu ministério em Israel, ele viu inúmeras pessoas aprisionadas pelo sistema farisaico de religião e o nosso Senhor se compadeceu dessas pessoas. E os autores bíblicos registram que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor e o nosso Senhor Jesus chorou por Israel quando os mesmos o rejeitaram.
Mesmo o nosso Senhor sabendo que aquele povo iria rejeitar, meus irmãos, realizar aquele julgamento injusto para ele ser crucificado, o nosso Senhor chorou por aquele povo. Que exemplo a ser seguido do nosso Senhor, não é verdade, meus queridos irmãos? E a pergunta que eu faço para essas pessoas é essa: qual foi a última vez que vocês choraram pelos seus pecados e inclusive choraram por inúmeras pessoas como Anitta que precisam do evangelho? É algo para essas pessoas refletirem acerca desse falso cristianismo que elas seguem. Charles Spurgeon, ele disse essa frase: se você não tem interesse de levar as pessoas para o céu, então pode ter muita certeza que vocês não estão indo para lá. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, afirmou que ele tinha uma grande tristeza, uma incessante dor no coração por causa dos compatriotas judeus que rejeitaram Jesus. Ou seja, meus queridos irmãos em Cristo, vocês lembram do que o nosso Senhor Jesus disse? Bem-aventurado aqueles que choram. E esse sentimento de tristeza, angústia, deve estar enraizado nos nossos corações pelos pecadores que estão perecendo sem Cristo e sem o Evangelho. Os cristãos devem tratar essas pessoas com graça, amor, misericórdia, pois todos nós fomos salvos pela graça. E isso não veio de nós, mas é um dom de Deus. E nós sabemos através das palavras do apóstolo Paulo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os piores dos pecadores. E ele afirmou essas palavras: eu sou o pior. Então nesse vídeo, meus irmãos, eu mostro que essa atitude totalmente reprovável que aconteceu na Assembleia de Deus ao profanar o culto que deveria ser prestado ao nosso Senhor. E os mesmos que profanaram o culto, meus irmãos, deveriam estar orando pela conversão das almas e não tratando os pecadores com palavras grosseiras, pois assim eles estão fechando a porta do Evangelho para os incrédulos. Que tempos terríveis que nós estamos vivendo na igreja aqui no Brasil. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal. Indique esse vídeo para mais pessoas. Se você é novo aqui, se inscreva e não se esqueça de ativar uma opção que fica bem aqui embaixo, receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E caso vocês queiram também contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, que Deus toque no seu coração, eu ficaria muito grato. E a orientação ela está disponível na descrição de todos os vídeos. E que Deus abençoe todos vocês, meus queridos irmãos, em nome de Jesus.